Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e no dia de hoje nós temos uma aula muito especial. Nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante para os técnicos de automação. Então, tivemos aula passada, não é, que falamos sobre contacto de selo, muita gente gostou e automaticamente me pediram para mim falar sobre esta aula no dia de hoje, sensores, não é? Então, a aula de hoje vamos falar sobre sensor, mas a aula de sensor é uma sequência de 4 ou de 3 vídeos, portanto eu vou falar do primeiro sensor e depois vou dar sequência das outras aulas mais tarde. Então, para quem está a chegar agora, seja bem-vindo de novo ao canal. Estamos com a TS Manutenção no Facebook e Indústria 4.0 no YouTube. Pode visitar nessas páginas, clicar o sininho, ativar as notificações, que a gente estará aqui sempre, todos os dias para você. Portanto, avançando diretamente para a nossa aula, nós vamos falar sobre sensores e a sua funcionalidade. E aqui já em minha mão eu tenho alguns sensores que talvez vocês conhecem, sensores indutivos principalmente, e sensores capacitivos como esse também. E são sensores muito importantes que vão lidar diretamente com os tipos de trabalho, os tipos de funcionamento de um determinado processo industrial. Temos também sensor de posição, que está aqui, muito importante e utilizado nas zonas industriais, principalmente em fábricas metálicas, não é? Ou de cortes metálicos, porque são eles que relacionam diretamente a posição daquele mecanismo até a sua determinada chegada. Bem, indo para o nosso quadro, nós vamos colocar a simbologia do sensor, que é muito importante, que vocês devem entender. Para quem não está a usar diretamente o diagrama, melhor dizer, para quem usa diretamente o CAD-SIM, um programa que é feito, não é, por ele, muitos diagramas, ele vai encontrar a simbologia do sensor como este aqui. Então, o sensor pode ser representado dentro do diagrama, um sensor indutivo, pode ser representado por este elemento. É a simbologia principal do diagrama. Ok, então, temos os conectores dele. Temos o A1 e o A2. Muitos dos programas CAD-SIM, principalmente, a representação de um sensor vai ser esse, podendo ser com as variáveis A1 e A2 ou sem variáveis. Normalmente leva variável quem é uma determinada bobina. Então, esses programas pouco ou nada entendem 100%, ou poucos ou nada fazem leitura diretamente de um determinado sensor. Agora, para este lado, eu vou dar este exemplo aqui, que também faz parte de sensor no máximo comum de alimentação. Vamos lá, sensor com 2 alimentos, a simbologia principal da variável de sensor e o seu determinado contacto. Então, este também é um determinado sensor, conforme está aqui, o indutivo. Os dois são sensores indutivos, mas lembrando que sensores indutivos têm como determinação identificação de um determinado metal, e só assim que abre o seu determinado contacto ou o sinal que vai ser automaticamente conectado. Os sensores são variados, mas o mais importante para nós na classificação dos sensores é entendermos automaticamente em que parte e em que sensor pertence. Então, na classificação dos sensores nós vamos ter, não é? Classificação dos sensores. Nós vamos ter aqui, dividido por 2 classes, sensores digitais e sensores analógicos. Os sensores digitais são aqueles que emitem apenas um único comando. Lembrando, ou está aberto ou está fechado. Então, automaticamente esses sensores apenas emitem um único comando, off ou on ou off. Então, entra para a classe dos sensores digitais, os sensores indutivo, os sensores capacitivos, os sensores de fim do curso
Fim de curso. Os sensores de movimento. E ainda estamos a falar do sensor fotoelétrico. Não confundimos esse sensor aqui com o fotocélula. O fotocélula é um e o fotoelétrico também. Mas também pertence, não é? O fotocélula, porque automaticamente dá mudança do comportamento dele de período manhã e noite. Então entra aí também. Então, esses sensores que eu acabei de citar agora são eles que pertencem diretamente, com muitos, não é? Que são variantes, são eles que pertencem diretamente para os sensores executivos. Lembrando, sensores digitais. Lembrando que sensores digitais são todos aqueles que emitem apenas uma única ordem de comando. Ou está ativo ou não está ativo. Se estiver ativo, então ele está on. Se não estiver ativo, então está off. E isso é muito importante. Agora, para os sensores analógicos, são aqueles que variam com o tempo. Então, para a gente entender muito bem os sensores analógicos, vamos automaticamente ligar diretamente isso para uma determinada saúde, não é? Ou ligar o nosso tema para uma saúde. Na saúde, principalmente nos hospitais, tem muitos registrados automaticamente o chamado de termômetro. O termômetro serve para medir a temperatura do nosso corpo. Agora sim já existe termômetro digital. Mas antigamente existiam termômetros analógicos, aqueles que têm apenas a pontinha vermelha e uma determinada régua que vai fazer a medição de que grau a gente se encontra o nosso corpo. Ou melhor dizer, que grau o nosso corpo se encontra. Então, aqueles sensores ou aquele termômetro é conhecido diretamente no mundo da automação como um elemento analógico, um sensor analógico. Por que analógico? Porque ela não vai te dar bases reais direto da escala de conversão. O operador é que deve fazer automaticamente qual é a escala de conversão que deve usar. Para isso, dentro do processo de instrumentação, chamamos calibração. Então, segue para os sensores analógicos o sensor de temperatura. Sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de peso, sensor ultrassônico e ainda vamos encontrar, depois do sensor ultrassônico, vamos encontrar o sensor de vazão. Então, temos temperatura, pressão, peso, ultrassônico e vazão. Temperatura, principalmente o peso. Nós tratamos muito peso. Temos balanças suficientes que conseguimos entender isso. Quando queremos medir, não é? Uma determinada quantidade, não é? Se tivermos uma determinada balança, cada grama que a gente colocar, nós controlamos até chegar pelo menos em 50, 60. Então, esses sensores são calibrados de acordo com a escala que a gente necessita. Então, se eu tiver um sensor de temperatura que pode chegar até 300 ou 400 graus Celsius, então eu apenas só vou criar a escala de comando. Eu só preciso de 100 graus Celsius. Então, se eu precisar de 100 graus Celsius, eu calibro o sensor na medida que eu desejo. Então, a partir dali, eu terei a escala. Por isso é que são chamados sensor analógico. E aqui, sensores digitais. São fundamentais para que a gente conheça e entenda ainda a classificação dos sensores, quanto os tipos e depois quanto à base de utilização. É fundamental? É importante? E a gente vai dar sequência no dia que vem ou na aula que vem, porque automaticamente são esses conteúdos muito importantes que a gente deve aprender. Para quem é técnico faço lembrar aqui de automação, instrumentação, técnico de comandos elétricos e técnico de frio alto industrial, deve sim conhecer esses elementos, porque são eles que muitas das vezes têm a tendência de cortar. E você deve entender em que ponto estás, qual é o tipo de sensor que estás a usar, característica do sensor por completo e em que classificação ela se encontra, se for um digital ou se for um analógico. Família, é tudo. Agradeço para você que está aí do outro lado e espero que tenha aprendido. Já agora lembrar que se inscreva no canal ou nos siga na rede social a partir do Facebook TS Manutenção
ou vá diretamente para o YouTube Indústria 4.0 e deixa ali teu comentário, tanto no Facebook e no YouTube, que a gente está aqui para aceitar as críticas e automaticamente melhorar. Uma love, até mais.